Jeremias, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filhos de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Amados, eu quero ler com você também o livro de Ageu, se você puder abrir. Ageu capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Amados, a Bíblia, ela nos mostra, são duas passagens distintas, dois profetas distintos. Um dos profetas em que nós lemos, em que nós meditamos, como Jeremias, e o profeta Ageu, são outros profetas diferentes. Jeremias mostra um temor, uma responsabilidade, um medo de abrir a boca, de ser usado por Deus. E ele diz para Deus por que ele não sabe, e por que ele não está com coragem de ser um instrumento de Deus. Ele diz: Senhor, eu não passo de um menino, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Ele estava sendo honesto para Deus, colocando para ele as suas condições, dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E o Senhor o repreende, dizendo: escute uma coisa, Jeremias, não diga eu não sou uma criança. Quer dizer, você vai começar a profetizar, você vai começar a abrir a sua boca e você vai mudar as suas palavras. O Senhor, ele diz no verso 6, então diz: Senhor, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. O Senhor diz: não digas que eu não sou uma criança, porque aonde que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, eu quem vou te livrar, diz o Senhor. Deus estava dizendo: escute uma coisa, você não vai na sua capacidade, você vai segundo a minha ordem, você vai fazer o que eu estou mandando para que você realize. Ele estava dizendo para Deus: eu sou uma criança, eu não sei fazer, não sei falar. Mas Deus, quando diz: escute uma coisa, você não vai fazer mesmo segundo a sua vontade, você vai fazer segundo a minha vontade. O que eu te falar, você vai falar. O que eu te der ordem, é isso que você vai obedecer. Deus estava dizendo para ele: escute uma coisa, você vai só obedecer, e você vai falar o que eu te mandar. Não é para você achar alguma coisa, imaginar alguma coisa e abrir a sua boca. É para você ser profeta segundo a minha voz, diz o Senhor. Amados, nós precisamos entender que é chegado um tempo espiritual que Deus quer que eu e você atinja, para que eu e você entenda uma coisa: deixe de ser menino, mas esteja um espírito de menino. Que eu e você aprenda a confiar em Deus, mas que eu e você cresça e amadureça diante de Deus. É tempo que eu e você amadurecer espiritualmente. É tempo de eu e você aprender com Deus e assumir as responsabilidades ao qual Deus tem para nós. O profeta Ageu, quando ele vai profetizar em outra ocasião, ele está repreendendo o povo, dizendo: escute uma coisa, vocês estão esperando o quê? Estão dizendo: calma, ainda não é momento de cuidar das coisas de Deus. Estamos preocupados com as nossas coisas. Dizem: então quando que é o momento? Vocês estão cada um preocupados com a sua casa, vocês estão cada um preocupados com o seu próprio interesse, vocês estão fazendo coisas só pensando em vocês, vocês estão agindo como meninos na fé, vocês não estão entendendo que o reino de Deus existe uma responsabilidade. Vocês não estão compreendendo, vocês estão agindo como crianças. Escute uma coisa, o que está acontecendo: vocês plantam e não colhem nada. Vocês trabalham, mas como num sactel furado e depositado, você não vê prosperar, não há mudança, não há crescimento, não há maturidade, não há transformação, porque vocês estão agindo como meninos, só pensando no momento. Vocês não estão entendendo que servir a Deus é assumir uma responsabilidade de fazer para Deus com excelência e assumir não um período, não um momento, mas permanecer e dar continuidade. O Senhor está triste com isso.
Vocês estão vivendo consequências disso. O profeta diz: o Senhor está retendo as chuvas. O Senhor está impedindo que os frutos frutifiquem, que as árvores floresçam e frutifiquem. Deus está impedindo devido ao pecado e à desobediência de vocês em pensar somente em vocês. Chegou o tempo de vocês compreender que o reino de Deus não é só você. Chegou o tempo de você entender que o reino de Deus é o contexto, é o completo. Chegou o tempo de crescer na fé. O profeta Ageu estava repreendendo o povo, dizendo: escute uma coisa, o desejo de Deus é liberar, o desejo de Deus é abençoar, o desejo de Deus é acrescentar, o desejo de Deus é multiplicar, o desejo de Deus é fazer nascer onde você menos imagina. Mas Deus está impossibilitado, porque cada um corre para o seu próprio interesse. Escute, o profeta Ageu estava profetizando há muitos anos atrás, mas esta profecia se estende até os dias de hoje. Para mim e para a sua vida, para que a gente avalie as nossas vidas, e para que de verdade a gente veja se a gente amadureceu desde a profecia de Ageu até os dias de hoje, ou se ainda nós estamos correndo para o nosso próprio interesse, preocupados só com as nossas coisas, interessados só naquilo que precisamos, fazer aquilo que nós só queremos, ou que de verdade estamos preocupados com a obra de Deus. Ele diz: vocês estão interessados somente em olhar para vocês. Mas vocês precisam entender, quando vocês começarem a olhar para as coisas de Deus, Deus vai olhar para as coisas de vocês. Quando vocês começarem a cuidar das coisas de Deus, você vai perceber que tanto trabalho, vocês trabalham, mas como num saco furado, vocês depositam e cai por baixo. Ele escova, ele vai embora, quer dizer, não resolve nada o teu trabalho. Deus está dizendo: o seu trabalho é em vão, porque se Deus não abençoar, se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Às vezes nós criamos estratégias na nossa vida profissional, sentimental, ministerial, e começamos a focar naquilo. Temos que ter foco, temos que ter propósito, temos que ter direção e saber para onde estamos indo. Mas às vezes o nosso foco é tão violento, é tão certeiro, que a gente não consegue enxergar mais o foco de Deus. O nosso anseio é tão específico que a gente se esqueceu das coisas do Senhor. Então nós vamos lutar para conquistar aquilo que nós projetamos. Deus, Ele quer dar aquilo que nós projetamos, mas Deus está dizendo: não adianta você se empenhar naquilo e pensar só em você e as coisas de Deus ficar de lado, porque você vai trabalhar em vão, você vai trabalhar dobrado, triplicado, e não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar patinando, você vai ficar trabalhando à toa, você vai insistir, você vai tentar achar que o seu sentimento, a sua vida profissional, financeira vai ter sucesso. Olha, porque eu estou consigo. Não, isso é passageiro. Talvez você está se iludindo com isso. Deus está dizendo: escute, chegou o tempo de você amadurecer na fé, chegou o tempo de você crescer espiritualmente, chegou o tempo de você encorpar e crescer e dizer: Deus, eu tenho responsabilidade de não pensar somente em mim, mas entender que quando faço para o Senhor cuida das minhas coisas, o Senhor cuida da minha casa, o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida do meu sentimento, o Senhor cuida do meu ministério. Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos entender que chegou o tempo, eu e você, querido, de amadurecer na fé. Eu e você precisamos, em nome de Jesus, começarmos a entender, amadurecer e deixarmos de ser meninos. Quais são as características quando Jeremias está colocando diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sou um menino e não sei falar. Deus está dizendo: entenda uma coisa, quando você é menino diante de um pai que te dirige, quando você é menino diante de um Deus que cuida de você, quando você é menino dizendo: eu não sei fazer, e ouve a minha voz e obedece os meus mandamentos, não tenha medo. O que eu te dirá falarás, o que eu te mandar você faz, porque tudo que você fizer, você vai ser bendito em todas as coisas. Jeremias, não tenha medo. É tempo de você crescer, é tempo de você entender, é tempo de você depender, mas é tempo de você compreender que eu vou dar as direções, que eu vou dar as ordens. Não é para você caminhar segundo o seu querer, ou o seu projeto, ou a sua ideia mental, o seu pensamento, o seu raciocínio. Não, você vai falar aquilo que eu te disser. Ele já estava dizendo: escute, tu vai falar o que eu te mandar. Profeta não fala o que ele quer, profeta fala o que ele ouve. Por que tem muitos profetas que não profetizam mais? O problema é que não é que ele não tem boca, o problema é que ele não tem ouvido para ouvir a voz de Deus. Falta comunhão com Deus. Ele não deixou de ser profeta,
Por que ele não profetizava mais e não estava no caminho? Porque ele deixou de ouvir a Deus. A Bíblia diz isso: os vossos pecados agravam os vossos ouvidos, para que não possam mais me ouvir. E aí, se você não ouve a orientação, como é que você vai falar? Jeremias estava sendo repreendido: tudo que eu te mandar, dirás. Quer dizer, primeiro você vai me ouvir, depois você vai falar o que eu te falei. Não é para você falar o que você acha, é para você falar o que eu estou mandando. Deus quer levantar profetas para abrir a sua boca e falar o que Deus está mandando você falar. Eu quero profetizar que você é assim, assim. Não é o que você quer, não é o que você acha. Agora, quando nós apontamos para o profeta Ageu, ele está repreendendo o povo e mostrando para o povo, dizendo: escute uma coisa, vocês não entenderam ainda. Talvez vocês estão achando que estão maduros demais. Quando a pessoa vai passando na fase da adolescência e vai chegando a ser adulto, ele começa já não dar mais a mão para atravessar, já começa a ter algumas ações e olha, eu já sei fazer assim, já sei. Ele começa a mostrar que ele cresceu. E quando ele começa a dizer que cresceu, ele começa a perder a dependência. Quer dizer, ele não depende mais. Não precisa ninguém dar a mão para me atravessar, deixa que eu faço sozinho. Não precisa ninguém me orientar o que eu devo fazer, eu já sei o que eu quero para mim. Quer dizer, quando você se torna maduro, no sentido de você se achar autossuficiente, você perde o seu relacionamento de filho, de proteção, de cuidado. E você começa a se tornar imaturo, ainda pior, porque você começa a correr riscos sozinhos. É como o filho pródigo disse para o pai: escuta, chegou o tempo da minha parte que me pertence, eu vou fazer o que eu quero, eu sei o que eu quero da minha vida, eu já sou grande o suficiente. Este povo que Ageu estava repreendendo era este tipo de povo, que já pensou: eu não sou menino, eu já vou cuidar das minhas coisas, vou fazer o que é interessante para mim, eu já sei bem como me relacionar, já sei bem como falar, já sei como casar, já sei como pregar, já sei como fazer, ninguém precisa me orientar mais nada, o negócio aqui é eu já aprendi. Este povo estava vivendo completamente distante de Deus, porque eles estavam pensando só naquilo que eles achavam. E Ageu foi repreender, dizendo: escute, peraí, vocês estão fazendo, trabalhando, fazendo, dedicando, mas vocês só estão fazendo para vocês. Escute, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Se vocês não começarem a fazer para Deus, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Vocês estão trabalhando e ajuntando como um saco furado. Não vai para lugar nenhum esse trabalho. Esse esforço todo não vai chegar em nada. E a Bíblia diz que eles se arrependeram. Escute uma coisa: há algumas características que nós enxergamos, e se você começar a perceber a falta de maturidade espiritual e que às vezes está afetando as nossas vidas, ela traz alguns reflexos que dá para a gente identificar se a gente amadureceu espiritualmente, se a gente deixou de ser menino e começamos a crescer e assumir responsabilidades. O que o menino tem quando você é criança? Você é dependente, completamente dependente. Quer dizer, quem se torna dependente espiritualmente está perfeito, porque Deus não quer que você perca isso. Deus não quer que você perca o temor. Deus não quer que você perca a confiança nele. Mas Deus quer que você amadureça para você assumir as suas responsabilidades. Há quantas pessoas andando na fé como menino e que não assumiram as suas responsabilidades? Tudo que erra, que ela falha, é a culpa de alguém. Foi ele que fez isso. Como que uma criança faz? Birra. Eu bati nela porque ela bateu em mim. Ela não tem controle. É uma pessoa descontrolada. Ela é uma criança. Ela está brigando, arrebentando, daqui a pouco tudo normal. A criança, ela faz coisas que você não acredita, de uma hora para outra. Há muitas pessoas vivendo assim na igreja. Elas não criaram, incorporaram e não cresceram espiritualmente. Elas estão agindo como criança. E escute uma coisa: em vez de elas somarem para o reino, em vez de elas agregarem, elas estão falando de um, falando do outro. Sai da igreja falando mal do irmão, sai da igreja falando mal do outro. Eu vou dizer para você uma coisa, irmãos: escute uma coisa, é tempo de você crescer espiritualmente, é tempo de você amadurecer espiritualmente, é tempo de você deixar de ser menino e entender que Deus está levantando pessoas que assumam as suas responsabilidades e para de transferir a culpa aos outros. Por que não cresce espiritualmente? Sempre continua com esse costume. Olha, eu não faço isso porque fulano fez isso. Coisa de menino. Eu não vou falar com ninguém porque também não falou comigo. Não cresce, não se converte. Menino, criança,
Eu não vou olhar mais, estou de mal, ó. Sei lá como é que faz. Não dá o dedinho para mim, para ver. Não vou olhar mais na cara. Escute uma coisa, ou você é maduro espiritual e você está disposto a cuidar da obra de Deus e se preocupar com o contexto ou só com a sua vida. Não, meu negócio é só comigo. Se não olhar, se não fizer, se não fez, aí fez negócio para mim, eu não gosto mais. Olha, o líder lá, o fulano do louvor, eu vou dizer uma coisa, você precisa ver, não dê nem atenção para mim. Aí já começa a queimar, falar para o outro. Escute uma coisa, você é amiguinho dele, olha, se você for amigo dele, você não é mais meu amigo não, viu? Essa meninice, ela começa a fazer você a não crescer e assumir as suas responsabilidades. Ela estagna você e faz você ficar dependente espiritualmente e nunca atingir uma maturidade, como comer um leitinho, quando beber um negocinho, só que você com uma papinha na boca. A gente, se ela vê um irmão líder, o pastor levantou um líder, fez alguma coisa errada, aí o pastor tem que repreender, aí se tirar ele da liderança, você não vem mais para a igreja. Escute uma coisa, seu negócio é com Jesus ou com aquele que veio aqui para ele, que vai te salvar? Mas o menininho, a menininha, escute uma coisa, por isso, aí eu não olho mais, eu não vou mais, eu não faço mais para Deus. Se Deus quiser é assim, ó, eu tô de birra, eu tô de bico. Escute uma coisa, ei, Deus está dizendo, é hora de crescer, é hora de você amadurecer na fé. O que o menino tem? Uma das características dele, menino, digo criança, ela não tem personalidade própria. Tudo que ela faz é uma simulação, é uma imitação. Ela vê o outro, começa a imitar o outro. Ela viu a festinha do outro, ela quer fazer igual porque ela gostou e quer fazer. Ela assistiu no YouTube isso, ela vai querer fazer. Porque criança, ela é um ser completamente influenciado. Porque é menino, é criança. Não tem personalidade própria. Ela não tem maturidade para lidar com as coisas. Qualquer coisa que vem para ela, compra-se facilmente. Com um docinho, com uma balinha, você já distrai ela, estava chorando, já distrai, olha, aconteceu isso. Ela é influenciada facilmente. Como é que está a sua fé diante de Deus? Você é alguém que é influenciado facilmente? Ou você é esse que está influenciando os seus amiguinhos? Porque Paulo disse, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas chegou o tempo de eu crescer. Chegou o tempo de eu começar a agir com maturidade. Tem gente que tem responsabilidade, quer liderança, quer cargo, mas escute uma coisa, se você é menino, você não pode assumir responsabilidades, porque criança não tem maturidade para administrar nada. Ela não tem cuidado, você diz, leva aquele dinheiro, daqui a pouco eu não sei onde está o dinheiro. Ela se perde, ela não sabe, ela não tem muito senso de direção, não sabe para onde está indo, porque qualquer coisa no meio do caminho atrai ela, faz ela perder o foco. Tem muito menino na fé que não tem foco, não tem direção, não tem propósito. Qualquer coisa para, qualquer coisa é bico, qualquer coisa diz, eu não vou hoje na igreja. Eu vou dizer, chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de amadurecer, chegou o tempo de você virar crente. Ter personalidade, ter identidade. O cara está aqui hoje, olha, você pastor, você pregador. Aí conheceu um outro amiguinho, o desviado, o carnal, que tem um outro ideal. Aí ele queria ser alguma coisa, mas ele conheceu o outro, agora ele fala, eu não quero mais saber disso não, quero ser que nem ele. Qualquer coisa te influencia. Qualquer coisa muda o seu foco. Qualquer coisa muda a sua direção. Sempre tem um motivo para estar reclamando. Irmão, criancinha, qualquer coisinha, ela está brincando. Ele não quer ser o papai. Aí ela não quer ser. Eu falei que ela tem 30, ela tem que ter 22. Aí já para a brincadeira, porque não é do jeito que ela quer. Criança imatura, qualquer coisinha para ela que sai daquilo do controle dela, ela está cansada, ela está com sono. Pronto, já tudo vai virar um problema para ela. Ela discutiu em casa, ela chega na igreja de cara feia. Ela teve problema com a família que não tem nada a ver, o pastor e os irmãos. Ela chega na casa assim, Pai, Senhor, por quê? Estou com dor de cabeça. O que eu tenho a ver com isso? É que você é menino na fé ainda. Porque quando a maturidade chegar sobre você, tu vai entender
que na sua empresa fica na sua empresa, na sua casa fica na sua casa, que aqui na igreja você tem que continuar em qualquer lugar, você tem que ser crente em todo lugar e saber administrar, porque você tem que crescer espiritualmente. Você não tem que misturar. Eu não vou mais porque o fulano aí não olha para mim, eu namorei com ele, agora não namoro mais, não vou mais pisar naquela igreja. Escute uma, aí eu fiz assim, aquilo, aí eu falei com o pastor, fiquei chateado com o irmão, não entro mais lá. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, isso é gente imatura, criança, bebezinho na fé, que vive bebendo papinha, que precisa de ajuda quando cai alguma coisa, que não sabe andar sozinho. Escute, ei, Deus está dizendo, é tempo de você aprender a andar com as suas pernas, é tempo de você crescer, é tempo de você amadurecer e parar de destruir a sua fé por causa dos outros, pela influência externa, pelo YouTube que está mandando você fazer agora. Se joga pela janela que você vai voar e você vai fazer isso, porque afinal você viu isso na internet, na televisão, e você vai ser um super-herói agora. Há muita gente assim na fé, e infelizmente a gente está dando glória, a gente está falando aleluia, mas às vezes nós somos essa pessoa, e isso paralisa a nossa fé, porque faz eu e você ficar estagnado. Porque a criança, queridos, ela se perde qualquer coisa, ela não tem responsabilidade, ela não tem maturidade para administrar mais de uma coisa, ela se confunde, ela esquece. Cadê o brinquedo que eu deixei com você? Não sei. Vê o seu filho que você vem para cá, que vai levar um lugar, traz um brinquedo, 2, pronto, já esqueceu na piscina, esqueceu em casa, esqueceu na praia, esqueceu na rua, esqueceu na igreja, esqueceu por quê? Porque não tem responsabilidade. Há quanto crente assim não veio na igreja hoje por quê? Porque é menino, porque não tem responsabilidade, porque hoje não está afim. Escute uma coisa, queridos, você acha que todos os cultos que eu vim afim? Você acha que há 13 anos de ministério, algum dia eu não tive afim? Porque você ficou chateado com o pastor, mas você acha que eu nunca fiquei com você? Você pode ir embora e largar o pastor. Você acha que o pastor também não pode ir embora e largar você, fechar a porta e dizer, não tem mais igreja? Sabe por que o pastor não faz isso? Porque ele tem responsabilidade. Porque quem não tem, faz igualzinho o menino que está do outro lado. Porque o que você pode fazer, eu também posso. Mas eu não faço porque eu assumi uma responsabilidade. Não é a sua carinha de chateação que vai fazer eu abandonar o chamado de Deus na minha vida. Não é a sua birrinha que vai fazer eu desviar o foco e dizer, eu não vou mais pregar, porque não merece, só fala mal de mim. Quanto membro de igreja falou mal de mim e está aqui, e eu abraço e digo glória a Deus, porque o meu foco é Jesus. Tem que ser Jesus. E vocês muitos sabem que muitos são testemunhos, já deram testemunho, pastor, eu saí, eu falei do Senhor, digo glória a Deus, eu te amo, e vamos para cima. A diferença não é que é mais ou menos, a diferença é você entender, quando você tem um foco e você é maduro espiritualmente, nada tira o seu foco. Se você sair para ir no mercado, comprar pão ou batata, tu vai voltar com a batata. Não é você que vai para o mercado comprar batata, chegar lá, o que eu vim fazer aqui? Vem embora sem nada. Ainda perde dinheiro no caminho, porque não tem responsabilidade. Que é imaturo. Quantas coisas você perdeu no meio do caminho por causa dos outros? Você começou o ministério, assumiu a responsabilidade. Escute, as pessoas cobram o pastor, vamos fazer culto à tarde, vamos fazer culto de noite, vamos fazer culto na madrugada, só o Senhor quer pregar. Não, escute uma coisa, precisa ter compromisso, não é uma semana não, não é um mês não, querido, porque daqui um mês você vai parar, quem vai ter que continuar vai ser eu. É entender que quando não tiver ninguém, você vai estar aqui também, e você vai dizer, peraí, você não consegue assumir nem com compromisso de cooperador, quer ser pastor? Você não consegue assumir uma responsabilidade mesquinha, pequena, que ninguém está te vendo. Imagina você em evidência, o escândalo que vai trazer para a igreja. Ah, mas no dia que eu for eu vou mudar. Eu vou dizer, a Bíblia diz, não, sede fiel no pouco e sobre muito te colocarei, diz o Senhor.
criança, ela é muito imatura, irmãos, e a fé, eu tenho, o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. Há muitas pessoas que infelizmente elas ficam fazendo grupinhos, birrinha. Olha, não fica com ele não fala com ele não, ele fez isso. Escute uma coisa, você foi chamado para reconstruir o corpo de Cristo, você foi chamado para edificar como Ageu profetizou, você foi chamado para fazer parte do corpo. Aqui não tem panelinha não, aqui é um corpo só, aqui é só uma igreja, aqui é só um Deus, aqui é um só cabeça, aqui é um só Espírito, e esse Deus está aqui nessa noite. A criança, ela se frustra muito fácil. Qualquer coisinha faz ela ficar frustrada. Mas a pessoa madura não. Ela sabe passar por frustrações e dizer: peraí, eu não vou parar por isso, eu tenho um foco. Deus, você imagina quantas, irmãos, eu estou dando exemplos daquilo que eu vivi. Quantas frustrações, quantas provações, quantas decepções. Se fosse olhar para tudo isso, eu já tinha parado há muito tempo. Mas quando você tem um foco, uma direção e uma responsabilidade, tu pode passar por situações que vão te deixar frustrado. Tu pode passar por situações em que todo mundo vão pensar contra você, vão te deixar na sala de aula dizendo: olha lá, o trouxa fica lá assistindo aula, e nós todos aqui, 90% estamos zombando aqui. Fica tranquilo, continua focado no seu propósito, porque quando todo mundo tiver de recuperação e reprovado, você vai estar sendo aprovado. Você não faz parte da maioria, você faz parte da minoria. Você não faz parte daqueles que vão pela porta larga, você faz parte daqueles que vão entrar pela porta estreita. Você faz parte não daqueles que vão ser condenados, mas daqueles que vão ser salvos diante de Deus. Você é diferenciado, você não é qualquer um não. As pessoas faltam porque choveu, as pessoas não vêm porque o tempo mudou, as pessoas não vêm porque vai ter o último capítulo da novela, elas não vêm porque vai ter jogo de futebol, mas o seu negócio é cuidar da obra de Deus, e você quer trabalhar para a glória dele. Enquanto um está pensando só nele próprio: eu não vou hoje porque eu tenho que fazer minhas coisas, eu vou para o shopping, eu vou cuidar da minha vida. O profeta Ageu está dizendo: para porque você vai colher isso. Seus filhos amanhã vai estar desviados. Para porque amanhã sua família vai estar tomando na pinga. Para porque amanhã seus filhos vão estar nas drogas. Para amanhã porque seus filhos vão estar na prostituição. E aí vai ser tarde demais, porque tu trabalhou, curtiu, e a casa de Deus ficou por último. O profeta Ageu diz: não, inverte as coisas, põe Deus em primeiro lugar na tua vida, põe Deus em primeiro, porque todas as demais Ele vai acrescentar. Algumas pessoas que pensam, queridos, eu lembro, eu estava falando com o evangelizando hoje, nós estávamos trabalhando na empresa ainda, fomos lá para São Paulo de novo, uma correria tremenda. Estávamos pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas, e eles começaram primeiro a falar alguma coisa. Porque esse pastor, eu falei: sim, eu sou pastor. Eu: não, tudo bem, não sei o quê. Eu falei: inclusive nós vamos convidar você para ir na igreja. Não existem pastores diferenciados. Eu vou dizer uma coisa para você, escute uma coisa, que Deus é um Deus que quer mudar a tua história. Começaram a contar uma série de coisas, irmãos, pessoas que têm, falam 300 idiomas, tem mais de não sei quantos mil cursos, mas a vida é quebrada. 300 casamentos arrebentados, filhos que não se falam com os pais, famílias que não têm conexão, não têm paz, não têm alegria. Eu vou dizer para você, eu na minha lua de mel estava pregando, não tive tempo de viajar, eu e minha esposa, porque com 20, quando eu me casei, eu assumi o compromisso de ser pastor de uma igreja, e não tive mais tempo, eu e ela, de viajar, de tinha que ser um final de semana sequer. Mas eu vou dizer, eu não me arrependo, porque na minha casa reina paz, na minha casa reina alegria, na minha casa há o cuidado de Deus, na minha casa eu vejo a salvação, o cumprimento do milagre, a transformação da vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Escute uma coisa, e isso vai se estender na vida dos meus filhos, porque nós temos vivido para o reino. Você acha que os meus filhos não chegam e falam: eu não quero ir para a igreja? Quantas vezes a gente diz: não é assim. Nós temos que ir para a casa de Deus, adorar a Deus por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele faz por nós. Quando você entende, ensina o teu filho, porque o seu filho não tem senso. Criança não tem senso de direção e responsabilidade. Se você pegar a criança agora e mudar para outro país, ela é obrigada a te obedecer. Só que tem muitas pessoas que estão deixando os filhos para lá. A responsabilidade é sua, porque criança não tem responsabilidade.
Só que chegou o tempo de crescer. Eu digo para você, qual que é a sua responsabilidade no reino? Não precisa responder. Qual é a sua função no reino hoje? Eu venho no culto, pastor. Isso não é responsabilidade. A responsabilidade é você assumir algo para construir para Deus. A responsabilidade é você assumir a responsabilidade. Aí alguém fala assim, eu vim lavar, mas ninguém veio, pastor, não veio mais. E o que Deus tem a ver com isso? Conhecemos uma pessoa, amigos, quebrados, arrebentados, membros do ministério se tornaram. Não tinham nada, nada. Pensa no nada, era nada vezes nada. Começou a se envolver na obra, disse, escute uma coisa, através de profecia, a palavra de Deus. Continua assim, Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar. A pessoa não ganhava 500 reais por mês, empregado, estava desempregado, arrumou um emprego de 500 reais por mês. Eu falei, calma, Deus vai mudar a tua história. Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar o melhor carro, Deus vai prosperar. Esta pessoa em 2 anos começou a dedicar para Deus, fazia para Deus, chegava na igreja, não tinha nada na igreja, fazia tudo o que tinha que fazer com alegria, tudo para a glória de Deus, limpava, arrumava, organizava. Deus começou a honrar. Daqui a pouco estava ganhando 7, 8 mil reais de salário fixo. Hoje o melhor plano de saúde, toda a família, cesta básica, dinheiro, condição, tudo que você imagina. Deus deu uma casa, Deus deu um carro importado, Deus mudou a família, Deus começou a abençoar, e eu vou dizer, tudo começou a se cumprir, e o salário viajando, e para lá e para cá, e para lá e para cá, e o emprego agora ela liderava, mandava em todo mundo. Daqui a pouco diz, escute uma coisa, pastor, eu não vou mais limpar não, porque quando eu limpo, não está nem olhando para mim, eu não vou fazer mais para os outros, não sou trouxa. Não faz isso, pelo amor de Deus, tu vai perder tudo. Pastor, eu não sou idiota fazer para os outros. Pelo amor de Deus, não faça isso, querido. Você não está fazendo para mim, tu está fazendo para Deus. Deus está te honrando. Olha a sua vida, olha a sua história como era. Você não tinha nada, você era no zero à esquerda, mas Deus tem te exaltado, Deus tem te honrado. Não faça não, pastor, eu não quero mais saber, eu não aguento mais. As pessoas zombando da minha cara, eu sou idiota, vou ficar limpando para os outros, eu vou ficar fazendo para os outros. Cadê essa pessoa? Começou a perder, perdeu tudo. Porque começou a olhar para a sua própria vida. Quando você começa a achar que está fazendo muito para Deus, é o diabo colocando dúvidas no seu coração e te colocando um espírito de infantilidade. Porque você acha que está fazendo muito para Deus, você está perdendo o seu tempo. Escute uma coisa, se você perdeu o tempo, você imagina eu. Porque desde que eu casei na minha vida, nem lua de mel nós tivemos, porque eu preguei na lua de mel os 3 dias. Se isso fosse prejuízo, não traria paz. Não deixa o diabo te ludibriar, não deixa o diabo te enganar, porque a pessoa que tem maturidade, ela não é enganada, ela tem um foco, ela tem uma direção, e Deus vai falando para ela, como Jeremias disse, escute uma coisa, ouça a minha voz, fique atento à minha voz, quer dizer, esteja em santidade, em responsabilidade à minha voz, porque você vai ouvir a minha voz. Eu vou dizer para você uma coisa, o mesmo Deus que prosperou essa pessoa, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. O mesmo Deus que fez essa pessoa ganhar 12 mil reais por mês, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Porque quando o profeta Ageu, escute uma coisa, diz, para de olhar para vocês só, se preocupe com a casa de Deus, que está largada, porque vocês estão trabalhando como um sactel furado, guardando e jogando fora, perdendo tempo. Mas quando vocês começar a cuidar das coisas de Deus, se prepara o que vai acontecer na vida de vocês. Muitos ouviram o testemunho do próprio Rafael, que conheceu minha vida e que viveu comigo no apartamento que nós compramos. Que meu pai fez uma brincadeira com a gente, dizendo, muito legal, parece Singapura. E que nós entramos e a gente cozinhava no tanque, porque a gente não tinha pia. E que a pessoa mais pobre da igreja que a gente congregava, a mais pobre, foi que nos deu um guarda-roupa. Só que nós entrávamos na nossa casa e dizia, Senhor, nós te louvamos porque isso aqui foi o Senhor quem deu. Um dia passando no apartamento onde moro hoje, na porta, eu falei, amor, nós vamos parar aqui. Ela disse, meu, para, por favor, nós estamos atrasados, vamos para casa. Eu falei, nós vamos parar aqui hoje, porque hoje nós vamos comprar esse apartamento. Estava na planta, isso tem um projeto. Ela falou, amor, pelo amor de Deus, a gente não tem nenhum real no bolso. Eu falei, mas nós vamos parar aqui hoje e nós vamos comprar. Porque se é uma coisa que a gente vai fazer é profetizar.
Nós chegamos naquele lugar onde nós moramos hoje, que não era nada. E paramos ali para conversar. Acho que quando eu cheguei ali era uma meio-dia. Nós fomos sair de lá, acho que era 10 horas da noite. Passou o vendedor, ficou falando comigo, falou assim: desculpa, nas suas condições é impossível. Se você quiser, você conversa com o gerente. Eu falei: é com o gerente que eu quero conversar. Chegou o gerente, começou a falar comigo, contei a história. Ele falou: você tem quanto para dar? Você tem 30 mil? Eu falei: não, tenho R$1. Ele falou: escute uma coisa, você vai ter que parar de comer pizza, porque você tem que economizar um pouco, senão você não vai conseguir fazer nada. Eu falei: existe uma possibilidade de eu pagar R$1 até um dia melhorar as coisas? Ele falou assim: deixa eu ver um negócio aqui. Todo gerente de empreendimento, ele tem liberdade para negociações em qualquer tipo de venda. E naquele dia eles haviam vendido, por exemplo, 30 imóveis. Só que chegava gente com dinheiro, falava: quanto que é? 280. Tá bom, tá fechado, põe meu nome aí. Ah, mas dá para melhorar? Não, não dá. É o seguinte, esse é o preço mesmo, já custava 300. Fechado. Ele chegou na mim e falou assim: eu fechei hoje mais do que o esperado. E eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Eu não sei porque eu estou te falando isso. Eu falei: eu sei, porque hoje Deus falou que eu vim aqui e eu vou assinar o contrato da minha casa. Ele falou: você tem quanto? Eu falei: nada. Joga tudo pro final, nós vamos pagando. Ele falou o seguinte: cada casa que nós fechamos aqui hoje, nós fechamos sei quantos apartamentos, e nenhum deles pediram desconto. Todos os descontos de todos eu vou passar para você. Nesse preço você pode pagar? Eu falei: não tem como. Imagine que custava 300, foi para 180. Ele disse: é isso aqui que não dá para mexer mais. Sabe de uma coisa, o primeiro andar é mais barato, vai subindo, vai ficando mais caro. Eu falei: escute uma coisa, eu não quero negociar, eu quero o 10º andar, número 10. Número 10. Ele falou: nossa, é enjoado, hein? Eu falei: não, se é para profetizar, Deus falou que ia dar, eu quero 10. Não quero nem 11 nem 12, é o 10 que eu quero. Ele falou: então é o seguinte, senta aqui, nós vamos fechar o contrato agora. Eu não sei o que é, mas esse sonho vai se tornar realidade. Nós vamos assinar aqui. Até hoje, eu não sei como que foi feito. Os boletos que vinham boletos de R$100 para pagar. Boleto de R$105, aí vinha para 90, aí vinha de 60. As pessoas entram ali e falam: peraí, o que aconteceu? Talvez para aquele que não crê, que não vai crer nunca na Bíblia, ele não vai entender e explicar como que anda sobre as águas, que ele vai tentar entender como 5 pães alimenta 15 mil pessoas, é a mesma conta que ele vai fazer para tentar pagar um apartamento desse. Mas quando Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel e Ele honra, e Ele abençoa. Aquele apartamento que não valia nada, nós compramos, eu não sabia, eu falei: eu vou comprar, eu vou pagar o apartamento, escute uma coisa, e eu vou fazer ele em 12 anos na minha cabeça. Quando nós compramos tal, aí financiamos, vamos entrar no apartamento, glória a Deus. Aí fomos ver o contrato, olhei o contrato, 30 anos. Vamos dar glória a Deus. Colocamos à venda o nosso outro apartamento, pagando aqui. Quando nós colocamos à venda, foi uma venda tão boa. Quando nós demos o sinal para a casa de 30 anos, passou para 4 anos na nossa casa. Dá para entender um negócio desse, queridos? Quando você tem um foco, quando você tem um coração em Deus, e quando você faz para Deus, Deus fala: eu vou fazer para você, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Eu não sei qual que é o seu foco, qual é o seu sonho, mas Deus não quer dar o seu sonho, Ele quer dar além do seu sonho nessa noite. Deus quer te surpreender, mas Ele só quer uma coisa: o seu coração por completo. Deus só quer uma coisa: a sua vida por completo. E que você pare de ser menino e pare de ser imaturo. Quando é uma coisa agora, daqui a pouco você fala: não quero isso. Daqui a pouco você fala: mas Deus não me dá, nem você sabe o que quer. Pastor, eu quero casar com tal. Pastor, eu quero casar com tal. Daqui a pouco: pastor, eu estou apaixonado por outro. Aí, como? A pessoa que não sabe o que ela quer, ela firma um propósito, fala: eu vou tocar violão. Daqui a pouco ela está tocando teclado. Aí ela viu outro tocando bateria, fala: eu vou tocar bateria. Aí ela viu outro que fez sucesso tocando gaita, ela vai tocar gaita. Escute uma coisa, Davi: Deus vai te usar com o que você tem na sua mão.
Deus vai te exaltar com aquilo que Ele deu para você. Deus quer que você entenda e tenha maturidade e parar de fazer de rodinha, de ficar matando ou dizer que a sua fé não anda porque alguém falou mal. Não interessa, eu vou dizer, fale o que quiser para você. Ai, me chamou de bobo, eu não vou mais. Eu vou dizer, meu irmão, eu estou preocupado com o que estão falando mal, eu estou preocupado com quem fala bem, eu estou preocupado com quem quer o bem, eu estou preocupado com Deus que tem o melhor para a minha vida. Sabe de uma coisa? O diabo, ele vai usar pessoas próximas de você. O diabo vai usar Pedros. O diabo vai usar pastores. Vai usar líderes. Como assim, pastor? Você lembra que a mulher do fluxo de sangue? Ei, Felipe, a mulher do fluxo de sangue chegou decidida e disse: hoje eu vou ser curada. É hoje. Hoje o meu milagre acontece, porque eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Elias, ela sai da casa dela, anêmica, 12 anos com hemorragia, sem poder andar, humilhada, envergonhada. Se saísse na multidão, já sabia que ia ser zombada. Só que ela saiu com uma maturidade. Pode falar o que quiser de mim, me chamar de imunda, pode me chamar de nojenta, pode me chamar de porca, porque ela era uma vexação para aquela sociedade. Mas quem já amadureceu na fé, não está preocupado com o que vão falar, está focado em tocar em Jesus. Se você saiu como menino, tu vai perder a sua bênção hoje. Mas se saiu como maduro da tua casa, tu vai dizer: Deus, eu saí hoje para ouvir a tua voz. Eu saí hoje para ser tocado por Jesus, e eu sei que eu vou ser curado. Olha isso, ela vai no meio da multidão, preste atenção. Ela vai andando, não sei se ela vai de joelho, não sei se ela vai dando cambalhota, rodando faca, desmaiando, não sei. Sei que ela vai no meio da multidão, enquanto a multidão estava ali, só olhando o movimento, que é assim que os crentes ficam. É só na multidão, muito menino fica na multidão. Meu negócio, estou perto de Jesus, estou perto, mas não acontece nada, porque o seu coração não toca em Jesus, a sua fé não toca em Jesus. Você é imaturo, você não sabe o que você quer. Aí Jesus fica indeciso, falou: vou dar o que para ele? Ele chegou lá no caminho dizendo que queria uma bola, agora ele quer uma gaita, então não vou falar, não sei o que ele quer. Mas ela disse: eu quero a minha cura. E quando ela chega em Jesus, preste atenção, ela toca em Jesus. Olha a revelação, ela toca. Jesus para no meio da multidão e diz: peraí, opa, segura baixinho, isso vem fluindo, pode continuar. Jesus no meio da multidão diz: alguém me tocou. Jesus disse o quê? Alguém me... Você pode dizer bem forte: Jesus disse: alguém me... Não, mais forte, pelo amor de Deus. Jesus me... Alguém me tocou. Preste atenção nessa revelação. Lá vai os pastores, os obreiros. Peraí, pastor, vamos subir de cargo. Bispo? Não, sobe de cargo. Não, presbítero, pastor? Não, bispo não, peraí. Quem? Hoje o top é apóstolo. Então, os apóstolos de Jesus olham para Jesus e dizem: peraí, Jesus, você está de brincadeira. A multidão te aperta. Quem é que diz isso? Os apóstolos. Senhor, a multidão te aperta, te comprime. Tu vai dizer que alguém te tocou? Até pastor é usado às vezes pelo capeta. Só basta não estar na espiritualidade. Há muita gente que pode matar a sua fé, mas às vezes não é que Deus quer te matar, é que Deus quer te amadurecer na sua fé. Às vezes o pastor não olhou você e você já: eu vou embora, ele não me cumprimentou. Às vezes Deus até permitiu que eu não visse, porque Ele quer treinar o seu coração a ser maduro, a entender que você não vai embora porque alguém não falou oi para você. Os discípulos dizem: mas quem é que tocou? Se a multidão te aperta, Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí os discípulos começaram: me perdoe, Jesus. Ele não falou isso, mas eles devem ter pensado: eu estou falando demais. Se o Senhor está dizendo que tocou, é porque o Senhor sabe. Até gente que é líder quer impedir o teu milagre. Mas quando você não é menino, sair de casa com decisão de maturidade, eu vou dizer: nem apóstolo, nem discípulo vai impedir o teu milagre. Porque se você saiu para tocar em Jesus, tu vai sentir o toque dele hoje, tu vai sentir a glória dele hoje, tu vai sentir o poder dele hoje. Agora preste atenção. Aí chega o menino: hoje eu vou ser curado. Jesus, eu vou tocar em ti. Aí ele sai de casa, alguém já olha para ele e fala: e aí? Você não é aquela mulher hemorrágica, aquela mulher imunda? Aí ela: acho que eu vou voltar para casa. Eu não vou mais, eu não vou ser curada, não tem jeito. Ela já saiu decidida: pode me zombar, hein? Vão me zombar na ida, mas na volta vão ter que aplaudir a minha vitória. Olha o menino chegando lá.
Toquei. Jesus para, saiu virtude. Aí vem os discípulos e diz: mas quem te tocou? Todo mundo te aperta. Aí o menino fala: não tem jeito mesmo. Até os apóstolos estão sendo usados pelo diabo. Quem é maduro na fé não para por causa dos outros. Quem é maduro na fé tem foco, tem direção, sabe onde vai, sabe o que vai buscar, sabe o que vem fazer. Escute, você não é mais menino para sair de casa e perder tempo aqui não. Tu saiu com propósito hoje, vai sair com propósito domingo, vai sair com propósito na outra quarta, porque Jesus vai te tocar, Jesus vai te tocar, Jesus vai te tocar. Oh, Jesus vai te tocar, querido. Se você quer ser tocado por Ele, se mova, se mexa, faça para Ele, faça para a glória dEle. Aí o pastor falou para levantar, eu não vou levantar. O pastor falou para não vou fazer. Para de ser menino, cresça, obedeça a voz dos profetas, seja atento, obedeça a voz de Deus. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te tocar, Ele quer te tocar, Ele quer te dar em virtude dEle, Ele quer te abençoar. Oh, cresça, cresça, cresça.